Paris 2024, não está em voga hoje, né? Vemos pessoas querendo dar sentido em suas vidas. Muitas pessoas têm se sacrificado bastante atrás de um sonho específico de conseguir uma glória, mas uma glória que dura somente por essa vida, amém? Então, uma das pessoas que se destacam acho que vocês já ouviram falar dela, Simone Biles. Olha só a história dessa menina, interessante. É uma menina de 1,43 m de altura. Uau! Mas acho que é Júlia. Mais baixa que a Poli, não? Ela está se entregando, tá bom? Foi deixada pelos pais em um orfanato aos 3 anos de idade. Ela e seus 3 irmãos foram encaminhados para um serviço de guarda temporária por outra família e posteriormente colocados para adoção porque sua mãe era dependente química e depois seus próprios avós, sua própria avó a adotou. Olha que interessante. Poderia ser a história de muitos de nós aqui. Nós não precisamos estar nas Olimpíadas para ter uma história similar a essa. Depois de alguns traumas, alguns de nós buscamos dar sentido em nossas vidas. De uma infância marcada pela perda de um pai ou de uma mãe, por uma infância marcada pelo abandono. Talvez alguns aqui tiveram pais que se divorciaram e isso causou um trauma. Ou de uma família marcada pelo uso de drogas, ou de desequilíbrio familiar, de tragédias, ou pais mergulhados numa religiosidade hipócrita, de abusos. Mas o ponto é, apesar de situações que acontecem, nós precisamos seguir a nossa vida. Eu acho que muitos de nós aqui têm uma história particular, desde nossa infância. Daí seguimos nossa vida, de estudar, trabalhar, quem sabe se casar, ter filhos, e pensamos, vou ser diferente das pessoas ou das situações que me traumatizaram. Ou podemos seguir um outro caminho. Empurramos tudo isso com a barriga, né? Deixamos tudo para debaixo do tapete e tomamos a decisão de, deixa para lá, eu vou agora viver a minha vida, aproveitar a minha vida, e acabam tendo uma vida similar, e acabam ocasionando traumas, talvez em vidas de outras pessoas. Vão para as drogas, têm uma vida sexualmente desregrada, impurezas, e isso acaba afetando não somente sua própria vida, e a vida de outros. Essa é a realidade de muitos de nós, não somente as pessoas que estão aí no mundo, mas de cada um de nós aqui. Você tem uma história particular, e Jesus conhece a sua história, Deus conhece a minha história, os traumas que nós passamos na vida, e nós vivemos então as Olimpíadas do Rio 2024, não? 2025, 2026, até o resto da nossa vida, né? Vivemos, de qualquer modo, vemos que tudo isso não nos preenche, seja ter uma vida agora moralmente correta, se casar, estudar, trabalhar, ter filhos, ou uma vida desregrada. Da mesma forma, qualquer vida que nós escolhemos, isso não vai nos preencher completamente. Nos frustramos, cansamos, até que então fazemos uma pergunta para nós mesmos. Às vezes questionamos a Deus com essa pergunta: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco agora, Pai. Ajuda-nos, Pai eterno, a entendermos o sentido da vida em Cristo, Pai eterno. Ajuda-nos, Pai, a nos colocarmos aqui de forma humilde diante do Senhor. Primeiramente, Pai, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados de todos aqui, Pai. Todos nós, Pai eterno, viemos de realidades diferentes, mas no final de tudo nós nos encontramos, Pai eterno, no mesmo sentido, Pai.
que é servirmos o Senhor. Obrigado por tudo, perdoe nossos erros, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Amém. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu vi uma reportagem numa revista famosa, na revista Veja, que ela publicou em setembro de 99, olha só, muito tempo atrás, alguns aqui talvez nem eram nascidos ainda, uma matéria sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Nessa pesquisa foi perguntado o seguinte: se uma pessoa tivesse a oportunidade de estar na presença de Deus, e se ela pudesse lhe fazer uma pergunta, apenas uma, qual pergunta você faria para Deus? 46% dos entrevistados responderam que perguntariam: qual o sentido da minha vida? Qual o sentido? 46%. Isso mostra que há muitas pessoas que não sabem qual a finalidade da vida, não sabem por que vieram a esse mundo, por que elas vivem. A vida para elas talvez não tenha um significado concreto, não tenha algo realmente palpável. As consequências disso são fáceis de deduzir. A vida fica vazia, a pessoa não se autorrealiza, por mais que a pessoa busque se preencher com algumas coisas, por mais que a pessoa possa fazer uma faculdade, 2 faculdades, cursos, possam fazer mestrado, doutorado, possam se casar, possam ter filhos, no final de tudo isso, perguntamos: por que eu vivo? Qual o sentido da minha vida? Ou mesmo para aquelas que se entregaram a uma vida desregrada e ligaram: estou nem aí, não, eu vou agora viver minha vida, já que não tem nada sentido mesmo, ao menos eu vou aproveitar um pouquinho a vida, e acham que aproveitar a vida é se entregar aos seus próprios prazeres. Assim vive o mundo. Isso não surpreende ninguém aqui, não é verdade? Ninguém se surpreende aqui com isso, porque é o normal, porque a vida, ela não tem sentido se nós não entendemos algumas coisas espirituais. A pessoa não se sente feliz, não se autorrealiza. Daí essa mesma revista, no ano de 2019, daí eu acho que todos eram nascidos aqui, com exceção do Gabriel e também da Alice, não? Mas todos que estamos aqui já eram nascidos em 2019. Até o Maurício já era nascido em 2019. Essa mesma revista Veja, ela publica um estudo da Universidade da Califórnia em San Diego, no periódico científico chamado Journal of Clinical Psychiatry, que diz que a presença de um sentido na vida, vou ler aqui o que essa revista fala, diz o seguinte: diz que a presença de um sentido na vida de uma pessoa está relacionada a melhores condições de saúde e melhores condições mentais. Por outro lado, a busca sem encontrar um sentido na vida está associada a condições mentais negativas e um funcionamento cognitivo mais pobre. Deu para entender? Ou seja, pessoas que não conseguem encontrar um sentido para a sua vida podem ter problemas cognitivos e problemas e distúrbios psicológicos. Transtornos, não? De acordo com os cientistas, a constante procura e o fracasso em encontrar algum sentido na vida gera estresse e outros problemas psicológicos. É o que está nessa pesquisa. Ou seja, ficamos perdidos se não temos um sentido. Em outras palavras, algo muito direto e claro: quem não tem um sentido se perde, não? Se você sair por aí com o seu carro ou pega um ônibus qualquer, para onde você está indo? Eu não sei, estou indo. Ou seja, a pessoa está o quê? Perdida. Eu lembro uma vez que isso aconteceu comigo. Eu era um jovem missionário no Paraguai na época. Morava em Assunção, Paraguai. E lá no Paraguai, uma vez, nós tivemos, depois de uma conferência, o meu discipulador, ou seja, alguém que cuidava de mim espiritualmente, falou o seguinte: olha, hoje você vai tirar o dia de folga, tá bom? Porque até então tínhamos metas, não? Nós evangelizávamos ali 50 pessoas por dia, tivemos uma grande vitória na conferência que nós tivemos lá no Paraguai, e tira um dia de folga. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim: eu vou pegar um ônibus, que eu sempre quis pegar, eu sempre via assim, Vila Raias.
Villa Rajes. E vou pegar esse ônibus aí e vou embora, vou até o ponto final, não? E era um ônibus de linha, então eu pensei assim, não é esses ônibus que tem catraca, sabe, que você passa, que tem a roleta e tal, você passa. Eu pensei, não deve ir muito longe, eu só quero pegar um ônibus e quero ir para algum lugar. Não é que esse ônibus, não sei se vocês conhecem a geografia do Paraguai. O Paraguai, ele tem duas partes, uma parte mais populosa e uma parte que é um pântano gigante chamado Chaco. E lá faz divisa com a Bolívia, olha só, e é um pântano enorme, ninguém mora ali. Tem alguns grupos religiosos bem exóticos que fazem dali uma morada, não? E tem umas vidas lá bem selvagens mesmo, tipo os Quakers, né, nos Estados Unidos, né, tem uma vida bem... E eu, ok, nisso, eu tô lá, 1h30 no ônibus, assim, nossa, esse ônibus está indo para um lugar longe, é um ônibus de viagem, é aquele ônibus desconfortável, né? Nisso passa uma ponte enorme, um rio enorme, acho que era o rio Paraguai, sei lá que rio que era, o rio Paraná, e passa, parece que a ponte não tinha fim. Nisso chega num lugar meio pantanoso, e vai. Nisso chega, já está de noite. Eu peguei o ônibus de manhã, praticamente, né? Mas como o cara orgulhoso, né? Falei, vou até o fim, não. Chegou lá, já era um Chaco. Era esse lugar pantanoso, não? E eu chegando lá, eu pensei que ia descer e poder falar espanhol. O espanhol é muito similar com o português, eu já estava falando espanhol, beleza e tal. Chegando lá, ninguém falava espanhol direito. Eles falavam uma língua chamada Guarani. Eu fico pensando assim, eu fazia uma pergunta, a pessoa falava. Eles falavam uma língua chamada Jopará, que era uma mistura de Guarani com espanhol. Esses conseguiam me comunicar um pouquinho com eles. Eu só sei que eu comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar com muito medo, estava escurecendo já bastante, e eu falei assim, como que eu vou voltar para casa? Será que tem algum ônibus para voltar? Eu comecei a andar pela cidade, as ruas todas de terra, aquele calor que não ventava, porque era um pântano, aquele negócio. Então eu estava lá no meio e eu falei assim, comecei a orar, pedir perdão a Deus, comecei a me humilhar diante de Deus, mas como é terrível estar perdido, não? Num lugar que você não conhece, você não fala a língua direito das pessoas. Então eu consegui encontrar um posto de gasolina. Falei assim, tem posto, tem civilização. Então eu fui até ali, nesse posto, e era o mesmo local, só que do outro lado, da onde os ônibus paravam, e eu consegui pegar o último ônibus para Assunção, Paraguai, né? E consegui chegar em Assunção, Paraguai, basicamente de madrugada. Mas foi uma história terrível, não? É ruim estar perdido, mas talvez alguns aqui estão em Villa Rajes. Talvez alguns estão perdidos, porque não estão encontrando o sentido em suas vidas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, amém? Um escritor que pode muito nos ajudar nessa questão, está em Filipenses 3, versículo 7. Vamos lá, irmãos, Filipenses 3, versículo 7. Eu tenho muitas histórias na vida, não? Vamos lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque o que? Perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Olha só como Paulo enxergava agora a sua vida em Cristo. Ele enxergava como tivesse se perdido.
mas não se perdido espiritualmente, mas se perdido no mundo. Considero tudo, não passei a considerar como perda a minha vida, por causa de Cristo. Paulo tinha muitos traumas, medos. Talvez ele tivesse uma educação religiosa que o levava a cometer algumas coisas erradas e ruins. Mas ele encontrou o seu caminho. E qual foi? O caminho de se considerar como Cristo em sua morte. Um caminho de morte para si mesmo nessa vida. Assim, não nos preocupamos mais com o que somos, com o que nossa vida tem, com o que temos, mas assim nós encontramos sentido em Cristo à medida que nós perdemos o sentido da vida para esse mundo. E é o tema de hoje. Por que nossa vida se torna como a vida de Cristo? Tema: tem uma vida sem sentido. Se você achou que a pregação hoje ia ser qual o sentido da vida, não. Mas sim, o tema da pregação hoje é: tem uma vida sem sentido. Sem sentido próprio, para poder ter sentido com Deus. Assim nós paramos de pensar em nós mesmos e encontramos uma solução. A minha solução está em Deus. Só tem uma forma de nós encontrarmos sentido da vida. Sabe qual que é? Não tem sentido na vida, nesse mundo. Assim que Paulo enxergava. Não adianta nós queremos ter sentido nesse mundo se nós não temos sentido para Deus, amém? Então eu considero tudo como perda. Se eu estou atrás de alguma coisa para me deixar feliz nessa vida, se eu estou atrás, sei lá, de algum bem material, de comprar alguma coisa, de um trabalho legal, de me formar na faculdade, de ter um marido, de ter filhos, de ter um sonho, de ter aquela vida que eu idealizo, se eu estou atrás disso para ser feliz, eu não vou encontrar a felicidade, eu não vou encontrar sentido na minha vida, se a minha vida é para mim mesmo. Por quê? Porque isso não preenche. E no final das contas, quando estivermos no leito de morte, se Deus permitir que nós tenhamos, porque alguns casos são acidentes, não? Infelizmente. Mas no final da vida, quando nós refletirmos, a única coisa que vai nos ajudar a entender coisas espirituais de forma mais profunda é quando nós estivermos nos despedindo da vida nesse mundo. Essa é uma boa situação, não? Então, quando chegamos nesse ponto, vamos refletir e vamos pensar: minha vida teve sentido? Olha o que eu conquistei, olha o que eu tenho. Teve sentido a minha vida? Nós encontramos sentido quando nós abandonamos a nossa caminhada de encontrar um sentido nessa vida. E assim começamos a ter um sentido com Cristo. Por quê? Porque morremos com Cristo, é o que Paulo fala aqui. Ele considera como se tivesse morrido com Cristo. E assim, o sentido dele era 100% espiritual, amém? Esse é o sonho de Deus. É assim que nós vamos encontrar sentido em nossas vidas verdadeiro, quando nós perdemos o sentido material para esse mundo, amém? Vamos para mais uma escritura, Mateus 24, versículo 14. Não sei se está sendo um pouco confuso para vocês, mas é algo incrível, não? E a Bíblia, ela é cheia de paradoxos, não? Cheia de coisas que parece que entram em contradição com as coisas. As pessoas buscam a Bíblia para ter sentido na sua vida e acabam encontrando na Bíblia que eu não posso ter sentido na minha vida. Olha que interessante, como a Bíblia é, como Deus é com cada um de nós. Mas em Mateus 24, versículo 14, vamos ver como vive uma pessoa com sentido espiritual em suas vidas e não sentido carnal. Diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, qual que é o sonho? Qual que é o propósito de Deus? Que esse evangelho seja pregado onde? Por todo o mundo, não? E então virá o fim. Então, por que o fim não chegou ainda? Porque o evangelho, apesar de ser conhecido por muitas pessoas, o verdadeiro evangelho,
que faz com que pessoas se tornem discípulas de Jesus, ainda não foi pregado. Talvez exista uma igreja no bairro onde você mora, na rua da sua casa, bem distante daqui, talvez lá em Paciência, não? Onde a Duda mora, né? Ou em Campo Grande, ou em São Gonçalo, ou em Cachoeiras de Macacu. Deve ter muitas igrejas ali. Talvez exista uma igreja ali, lá em Itaboraí. Mas isso não significa que o Evangelho chegou ali. Porque se a condição para que o mundo chegasse ao fim fosse haver mais igrejas espalhadas em todo o mundo, e existem, talvez o mundo já chegasse ao fim. Mas não chegou ao fim porque o verdadeiro Evangelho não chegou. Amém. Chegaram doutrinas, chegou a Bíblia mascarada por falsas doutrinas, chegaram igrejas, mas não chegaram discípulos. Lá em Maricá, por exemplo, nós temos uma discípula ali, não? Que é Solange? Não. Mas Maricá não foi evangelizado, foi, deixa eu ver se existe uma palavra para isso, igrejado, mas não evangelizado. Então nós, como discípulos de Jesus, temos um papel muito grande de fazer com que o Evangelho verdadeiro chegue no coração das pessoas, amém? Amém. Hoje existem igrejas por aí como self-service, não? Para todos os gostos, para tudo que você... Eu quero uma igreja que não exige muito compromisso, você vai encontrar. Eu quero uma igreja que eu não preciso estar animado nas canções, mas você vai encontrar. Eu quero uma igreja que não faça discípulos, mas me dê conhecimento do que é verdade. Você vai encontrar um conhecimento ali, não posso dizer que é verdade, mas o que existe por aí são doutrinas, são evangelhos pregados por pessoas que têm interesses próprios, que ainda querem dar sentido em suas vidas nesse mundo. Muito bom prego. Infelizmente. Mas o evangelho verdadeiro não chegou no bairro onde você mora efetivamente ainda. As pessoas precisam saber: se eu sigo o Evangelho, eu preciso ser um discípulo de Jesus, não pertencer a uma igreja tal. Por isso que muitas pessoas ficam confusas quando nós evangelizamos a elas. Algumas pessoas perguntam: vocês são evangélicos? E o que a gente fala? Não. Vocês são católicos então? O que a gente fala? Não. Então vocês são espíritas? A gente fala: não, somos cristãos. Vocês são cristãos, mas dá um nó na cabeça das pessoas, porque elas têm necessidade em rotular o que nós somos. Porque criando-se um rótulo, elas identificam, e nós acabamos caindo no preconceito delas. Se falamos que somos evangélicos, elas já têm um preconceito do que seria um evangelho. Se nós falamos católicos, elas já têm um preconceito, algo formado na mente delas, o que é ser um católico. Então elas precisam categorizar, rotular as pessoas para poder entender alguma coisa. Nós somos assim. Nós precisamos rotular as coisas para podermos entender. Quem é você? Quem é o Léo? Não? Quem é o Felipe? Felipe Luan. Não sei se você sabe disso, o sobrenome dele é Luan. Quem é? Quem sou eu? Precisamos rotular para poder entender, para poder falar assim: então já sei quem somos. Mas como nós somos, não somos nada disso? Isso cria um nó na cabeça das pessoas, porque elas precisam de um rótulo, e nós não temos um rótulo. Nós pertencemos a Jesus, amém? Amém. É por isso que nós levamos o Evangelho puro, tal qual ele é, sem rótulos nenhum. Simplesmente somos discípulos de Jesus. E quem é um discípulo de Jesus? É aquele que perde sentido nesse mundo. Amém. Como Paulo fala, amém? Amém. Assim é. Marcos 16, versículo 15. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Espero que você esteja super animado, amém? Amém. Bom, irmão. Em saber que você cria nó na cabeça das pessoas. Marcos 16, versículo 15. Diz assim: e lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, qual que é o sonho de Deus? Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Qual é o Evangelho? Aquele que leva as pessoas a deixarem tudo que tem. Esse Evangelho. Então, para ter uma vida
sem sentido próprio? Número 1, perca tudo que você tem. Se nós não estivermos dispostos a perder tudo que nós temos, nós não vamos ganhar nada com Jesus. Se nós não estivermos dispostos a perder tudo que nós temos, nós nunca vamos encontrar sentido em nossas vidas. Perca na sua cabeça tudo o que você tem. O que você tem hoje tão valioso assim, que impede de você ser uma pessoa comprometida para Deus? Seu trabalho? As suas ideologias, suas convicções? De alguma coisa que não seja algo espiritual? Algum bem material? Algum sonho que, se você não tiver ele concretizado na sua vida, você fica mal? O quê? Marcos 8, 35, vamos lá, irmãos. Perca tudo que você tem, amém? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Perder a vida pela causa de quem? De Jesus. E também pela sua boa notícia, pelo Evangelho verdadeiro. Evangelizar as pessoas, pela minha missão de levar o Evangelho verdadeiramente às pessoas, amém? Pelo que nós temos gastado a nossa vida? Não gaste a sua vida por aquilo que a morte vai levar um dia. Gaste a sua vida por coisas espirituais. E o que é seguir a Cristo então? O que é ter sentido? É perder a vida, como a Lívia tomou a decisão hoje, amém? O que nós vamos ver aqui vai ser a morte da Lívia. Ela vai morrer para si mesma, amém? Vai perder o sentido nessa vida. Ou seja, a vida não tem mais sentido para mim. E agora eu vou ter sentido com Deus, amém? É assim, somente assim, que nós encontramos o verdadeiro sentido. Marcos 10, do 29 ao 30. Olha que interessante. Diz assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Uau. E na era futura, a vida eterna, amém? Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Olha que incrível, irmãos. O que a Bíblia fala aqui é que nós temos que perder para ganhar. Se eu perco a minha obsessão por essas coisas, às vezes são coisas até louváveis aqui, não? Fala de pais, fala de filhos, fala de irmão, fala de mãe. Parece que são coisas que são sagradas, né? Minha família é sagrada. Não tem nenhuma parte da Bíblia que fala que família é sagrada. Deus é sagrado, Jesus é sagrado, a Bíblia é sagrada, amém? Então nós não colocamos esperança, temos que respeitar nossos pais, temos que, obviamente, nós temos que dar honras, prestar honras aos familiares, cuidar muito bem deles, mas não colocá-los em primeiro lugar. Temos que perder coisas importantes para ganhar coisas eternas. É o que a Bíblia fala. Quando nós fazemos isso, nós começamos a dar sentido em nossas vidas, porque eu não vivo mais por esse mundo, eu vivo por fé, eu vivo por aquilo que vai ser eterno, amém? E com isso eu vou ganhar muito mais mães. Eu perco minha mãe e ganho muitas mães aqui, muitos pais aqui, muitas Marias, né? Eu ganho muito mais casas aqui. Hoje eu posso ir na Rap, hoje eu posso ir na casa do Ismael, hoje eu ganhei várias casas. Se eu chegar lá de madrugada na casa do Ismael, eu estou perdido aqui em Niterói. Ismael, ele não vai falar assim, fica aí fora. Não, ele vai me chamar para, né? Espero eu, né? Porque... esse bobear eu vou poder abrir a geladeira dele, encontrar alguma coisa ali. Na Rap já seria um pouquinho mais difícil. Mas recebemos recompensas espirituais.
Então eu quero dar um desafio para vocês nesse ponto, amém? Faça uma lista de coisas inúteis que você tem. Ou seja, não é do que você não usa mais para poder dar para os outros. Ah, tem uma camisa velha aqui, está inútil. Não é isso. É o quanto coisas que você dedica muito tempo a elas, mas que no fundo não tem sentido espiritual. Coisas que você emprega seu tempo, dinheiro, mas que no fundo não vai ter sentido. Depois que você faz essa lista, como está seu tempo? Reflita o quanto essas coisas são realmente necessárias para a sua salvação, ou quanto elas te atrapalham de ter a salvação. Você vai ver que vai sair muita coisa. Vai sair muita coisa daí. Amém? Faça esse desafio. Então, nós aqui acordamos cedo, alguns tomam banho, já viu a culto. Colocamos uma roupa legal e chegamos aqui mais cedo. E o que acaba acontecendo é que escuta uma pregação, escuta um desafio, mas não cumpre o desafio. Então, todo esse esforço por uma pregação apenas ser escutada, você poderia estar em casa, você poderia estar fazendo outra coisa, não? E ok. Mas se nós fazemos isso, nos esforçamos, é para que a pregação tenha um sentido. E as pregações têm desafios. Então, cumpra esse desafio. Faça uma lista mesmo de coisas na sua vida que tem um sentido físico para essa vida, mas espiritualmente falando não tem sentido nenhum. Vou dar um exemplo. Temos aqui o Tom, amém? É um exemplo do Tom. Ele faz engenharia mecânica. Vamos supor que ele seja um engenheiro mecânico exímio. Ele consiga fazer, sei lá, motores, não? Revolucionar talvez a história da aviação, construindo um motor que não precisa de combustível, só de ar. Imagina. Ah, incrível, não? O próprio ar, não? Fazendo o motor girar e vai ser incrível. A humanidade vai ganhar muito com isso, não? As guerras vão ser mais rápidas. A destruição de alguns países, não vai precisar de reabastecimento em voo nem nada. Vamos ter muitas coisas, mas no final da vida, o Tom já está velhinho, no seu leito de morte, e pensa assim: qual o sentido da minha vida? O que eu construí espiritualmente? Eu vou chegar para Deus e falar assim: ó Deus, eu fui um fazedor de motores. Incrível, não? Não vai ter sentido nenhum. Por quê? Porque tudo isso fez a humanidade evoluir, mas não fez o indivíduo evoluir espiritualmente falando. Então, quais são as coisas? Tem algumas coisas que são necessárias para nós sobrevivermos, obviamente. Não, senão todo mundo aqui deixaria seu trabalho, né? E viveríamos o quê? Aí sim de vento, né? De ar. Né? Mas precisamos, mas não fazemos disso algo muito importante em nossas vidas. Então, quais são as coisas? O que realmente eu preciso? E será que eu estou determinando a minha vida, empregando a minha vida em coisas que não vão ter sentido no final? E para terminar, irmãos, vamos lá. Segundo ponto, para ter uma vida sem sentido próprio, ajude outros a não terem sentido próprio, mas sim ter sentido para Deus. Amém. Esse é o melhor sentido. Romanos 1, versículo 1. Vamos lá rapidamente. Sei que está demorando um pouquinho mais essa pregação, mas vamos lá. Romanos 1, versículo 1. Olha como Paulo se considerava. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras sagradas. Amém? Então, Paulo, ele se considerava o quê? Separado por Deus para o Evangelho. Amém? Então, você se considera uma pessoa separada por Deus, para anunciar a boa notícia de Deus? Romanos 10, versículo 17. Como fazemos isso? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós anunciamos a palavra, é assim que nós fazemos.
Se nós apenas, algumas pessoas pensam que evangelizam com a sua vida. Eu vou ser uma pessoa que fala a verdade, eu vou ser uma pessoa que é íntegra, e assim sendo exemplo para as pessoas, eu vou evangelizar as pessoas. Imagina se Jesus fizesse somente isso e não falasse nada. Imagina se Pedro fizesse isso, lá em Atos 2, na reunião onde o Espírito Santo desceu, não, onde começou o reino de Deus ali, e Pedro reunisse os apóstolos assim e falasse assim: olha, não vamos fazer nada, não vamos pregar nada, vamos somente viver uma vida que as pessoas vão olhar assim: olha, que vida legal, Pedro, incrível, me senti evangelizado por você, pela sua vida. Então você hoje está fazendo um grande sentido na minha vida. Não, isso faz parte do evangelismo, mas é necessário abrir a boca, amém? Pregar a palavra, é necessário nos levantarmos, e por aquilo que nós pregamos, nós vamos ser perseguidos, amém? Mas também vamos levar muitas pessoas para o céu. É assim que nós evangelizamos, quando nós deixamos de ser um ser desconhecido na faculdade, deixamos de ser um ser desconhecido no trabalho, e começamos a ter coragem de marcar território para Deus, amém? Onde quer que nós estejamos. Como você é na sua sala de aula? Todo mundo sabe que você é um discípulo ali? Todo mundo sabe no seu trabalho que você é um discípulo? Como que você é? Ou você é, não, aquela desculpa, não, religiosa, eu evangelizo com a minha vida, né? Então todo mundo me vê que eu não sou uma pessoa que cola, que não sou uma pessoa que fala mentira, que não pertence às rodinhas, que falam impurezas. Não, eu sou uma pessoa, não. Mas isso não basta, é necessário anunciar a palavra. Foi por isso que Jesus foi morto na cruz, pelo que ele falou, amém? Ele falou que derrubaria o templo em 3 dias. Isso foi usado contra ele no tribunal. Olha que forte isso. Então é necessário evangelizar, amém. Falar, anunciar. Paulo era taxado como tagarela em Atos, de tanto falar. Não, ele ia para o Areópago, ele ia para as sinagogas, ele falava, ele pregava, mas não necessariamente tem que ir para a rua com a Bíblia na mão e começar a pregar lá na Praça 15, né? Ele fala, não é necessariamente isso, porque isso também não tem muito sentido. Nós precisamos encontrar pessoas, chamar pessoas para estudarem a Bíblia, entenderem o verdadeiro sentido. Então, irmãos, precisamos anunciar poderosamente, amém? E exige sacrifício. Para terminar, vamos ver mais 2 escrituras rapidamente. João 6, do 60 ao 68. João 6. Diz assim: aqui fala que muitos discípulos não estavam abandonando Jesus. Discípulos, pessoas que estavam seguindo Jesus. E fala o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Por quê? Porque elas queriam ter um sentido na vida. Qual era o sentido? Comer e serem curadas. Elas queriam cesta básica, e achavam que Jesus era isso, quando multiplicava os pães, e queriam ter um bom plano de saúde, porque eram curadas por Jesus. Tendo o que comer e tendo saúde, eu vou estar feliz. Daí Jesus, se você pode ler isso aqui antes, chega e fala para elas: olha, eu sou o pão da vida. Não é o que você está comendo, eu sou o pão da vida, eu que vou alimentar vocês com a minha palavra. Elas viram então, elas começaram então a ficar frustradas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu buscava em Jesus não estou encontrando. Porque elas queriam ter um sentido humano em suas vidas, um sentido desse mundo. Então elas acharam essa palavra o quê? Dura. Começaram a perseguir Jesus, começaram a abandonar Jesus. Uau. E não só abandonaram, falaram que essa palavra é muito dura. Imagina só, chegar em algumas igrejas que se promovem por meio de milagres e curas, e falar assim: agora ninguém mais vai ser curado, todo mundo vai seguir Jesus aqui porque ama Deus, mesmo com doença. Imagina. Ou chegarmos numa outra igreja, ó, que ninguém aqui vai ter prosperidade. Tem igrejas próprias para isso. Ninguém aqui vai ter prosperidade, ninguém aqui vai dar suas ofertas achando que está investindo em alguém, para poder ter retorno maior ainda. Ninguém aqui vai ter isso. Todo mundo aqui vai ficar mais pobre ainda, mais ainda.
vai viver ainda de uma forma mais sacrificial. Imagina que escândalo seria. Você acha que essa igreja, você sabe qual eu estou falando? Eu só não falo aqui porque isso aqui vai para a internet. E eu não preciso procurar a perseguição, ela vem atrás. Eu não preciso. Mas imagina só, você acha que teria essas multidões e multidões nessa igreja? Não, por quê? Jesus fala, quem quiser me seguir, esqueça seus próprios interesses, negue-se a si mesmo. Mas algumas igrejas falam assim, você quer seguir Jesus? Você vai ter alguma coisa por causa disso, vai ter prosperidade na sua vida. Imagina, que escândalo seria. Foi isso que Jesus fez aqui. Eu sou o pão da vida e eu, para mim, para você, eu basto. Não preciso mais de nada além de mim. E o que acontece? Ele fala assim, quem pode suportá-la? Eles começaram a achar Jesus insuportável. Por quê? Porque não tinham aquilo que queriam. Talvez há alguns aqui que estão aqui somente para ter amizades, para se casar, para ter uma vidinha legal. Daí quando não tem, quem pode suportar uma vida assim? Não? Assim que eles estavam. Por quê? Eles estavam buscando sentido nas suas vidas. E não dispostos a perder o sentido em sua vida, para ter sentido na vida com Deus. Daí o versículo 61 fala, sabendo em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Olha só, era um escândalo para eles isso. Falar para você que Deus é mais importante que a sua família, Jesus é o alimento mais poderoso que o seu café da manhã hoje, era um escândalo para eles. Versículo 62, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Jesus não ficou ali com 12, mas vocês vão me abandonar, né? Vocês vão ficar comigo, não me abandonem, por favor. Eu preciso de vocês 12, porque o mundo precisa ser evangelizado. Vocês também não vão, não? Já que Jesus fala, vocês querem ir também? Verdade. Exato. E Jesus não ficou ali, não? Por favor. Implorando. Vocês querem ir embora também? Um homem corajoso. Por quê? O que importa para Deus é o coração. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Pergunta, irmãos, você tem esse coração? Por mais que não tenham os desejos atendidos, né, nesse mundo, você fala, mas eu não posso ir, porque para onde eu vou? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Jesus não tinha intenção de juntar multidões. Não queria juntar multidões, mas sim discípulos. Irmãos, nós não temos intenções de ter multidões, porque o Evangelho de Jesus é diferente de muitos evangelhos que são pregados por aí. O Evangelho de Jesus é muito precioso para desperdiçarmos com pessoas que não querem deixar tudo por causa de Jesus. Não podemos entregar pérolas a porcos, é o que Jesus fala. Nós temos uma missão muito grande de levar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de se entregar totalmente e deixar tudo, e perder tudo, considerar essa vida como esterco, como Paulo fala. Para quem? Para Deus. É a nossa função, irmãos. Então, por isso que nós somos pessoas felizes e cheias de sentido. Por isso que nós estamos aqui cantando com alegria. Talvez você esteja nos visitando aqui perguntando, uai, por que essas pessoas cantam tão alegres assim, não? E são tão felizes cantando músicas, né? na igreja. Por que as pessoas estão assim aqui, estão desse jeito? Por que as pessoas estão assim? Será que tem alguma coisa na água que eles bebem? Né? Será que tem alguma coisa assim? Não, é porque o sentido nesse mundo não tem mais sentido para a gente.
O sentido de nossas vidas é o sentido espiritual guardado em Jesus Cristo, e para Ele sejam dadas as glórias. Amém.